Olá, sejam bem-vindos. Estamos hoje lançando o nosso segundo episódio do nosso podcast, Star Talk. E a nossa convidada foi a enfermeira Letícia Castellucci, enfermeira da prática e também mantenedora do perfil CME Descomplica no Instagram. Espero que vocês gostem. Boa tarde, Letícia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, de ter se deslocado, de vir em São Paulo até aqui, conhecer a nossa fábrica e vir fazer esse bate-papo com a gente. Agradeço demais aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, pessoal todo da Estéreo Control. Eu que agradeço a oportunidade, a visibilidade, o prestígio de poder estar aqui e de conhecer a fábrica, conhecer como é antes da caixinha que a gente abre no hospital, O grande mistério. O grande mistério. Tá. E poder bater esse papo. Legal. Bom, fala um pouquinho de você, se apresenta aí, pessoal. Fala aí como a CME te alcançou, de onde você trabalha, o que você faz hoje em dia, além do perfil que você já tem, que a gente vai falar um pouco dele mais pra frente. Bom, cheguei no CME em 2016, Eu era estagiária, estava aí no 4º período da faculdade. Então, o CME me escolheu. Acho que, como a maioria, ninguém escolheu muito o CME, Então, fui prestar processo seletivo para um estágio. Perguntaram se eu tinha preferência. Eu disse que não. Eu acho que todas as outras pessoas tinham. E eu fiquei para o CME. Então, aprendi a gostar, Tive aí muitas mãos que me ajudaram nessa caminhada. Hoje eu trabalho justamente na instituição, no hospital que me acolheu como estagiária, onde eu aprendi a trabalhar, saí, circulei muito, mas voltei para casa. E hoje eu trabalho com as pessoas que me ensinaram a trabalhar, então isso acho que é uma satisfação. É, bem interessante, porque a maioria das pessoas que a gente tem contato, que acabam se envolvendo com esse universo de CME, sempre tem um acaso nas histórias, Acho que eu só vi uma até hoje que não foi acaso. A pessoa se preparou desde a graduação, conheceu antes, mas a maioria tem essa história parecida com a sua, Então a aleatoriedade ou o acaso vai conduzindo, para esse setor que depois que se pega o amor, se pega ali a afinidade, Enfim, o bichinho pica, não consegue se afastar mais, Sim. Mas que legal. E assim, como é que você decidiu, especificamente, você falou aí que foi ali dentro do estágio, Você meio que não tinha muita opção, acabou indo ali, meio que seguindo um fluxo, natural. Sim. Mas especificamente na sua carreira de enfermagem, depois que você partiu para a CME, em que momento ali você descobriu, que seria um caminho interessante, que te motivou a continuar dentro desse setor? Bom, como eu disse, eu fui dar uma caminhada fora, em outras áreas. Fiz pós de oncologia, que era o que eu queria trabalhar. Mas todos os processos seletivos que eu fazia, a vaga era para centro cirúrgico e CME. Então, acho que pesou muito a questão do meu estágio, era um hospital referência, Então, eu acabei aceitando. Entrei numa pós-graduação de centro cirúrgico CME, mas pensando assim, quero trabalhar no centro cirúrgico, com o paciente. É meio que a gente é formado durante a graduação, até pela base que a gente tem, pela teoria que a gente tem, é trabalhar na assistência. Então, é muito difícil, digo nós enfermeiros, imaginar que você tem um outro campo para atuar que não na frente do paciente, Então, aí, minha primeira oportunidade foi dentro de um centro cirúrgico, que eu já tinha aceitado minha sina, Já estava fazendo a pós-graduação. Mas, quando eu cheguei dentro do bloco, eu tive que assumir o centro cirúrgico e o CME. Era uma instituição de menor porte e o enfermeiro assumia as duas unidades. E aí, dentro do dia a dia ali, eu comecei a me apaixonar realmente pelos processos. Então, acho que eu sou uma pessoa muito metódica, gosto de processos. E nada mais é o CME do que uma finalidade de processos, um mundo de processos bem executados. Então, eu fui me afeiçoando, fui perguntando para o pessoal, para os técnicos que estavam trabalhando, como era. E aí, terminei a pós-graduação já decidida que eu queria seguir o CME. Então, isso era 2019. De lá para cá, não trabalho em outro lugar que não seja o CME. Que seja central. Legal. E assim, é interessante, essa aleatoriedade, que foi te conduzindo, para esse universo.
Mas assim, se a gente sabe que, né, obviamente o nosso conteúdo aqui é voltado para esse público, né, que é o público que nós atuamos, que nós temos contato aí todos os dias profissionalmente e até muitas vezes não, né, pessoalmente, as pessoas, o que você faz? Aí você vai explicar o que você faz, a pessoa fica mais confusa, né? Sim. Aí você tem que entrar em detalhes mais acessíveis, digamos assim. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Se você tivesse que explicar, digamos que eu sou uma pessoa que não sei o que CME é. Como você explicaria o que é CME para mim? O que é CME? Então, vamos lá. Eu iria... Vamos lá, vou te explicar, então. Vamos lá, estamos aqui numa festa e o que você faz? Eu trabalho em CME, mas o que é isso? Então, o CME é o local dentro do hospital ou de uma clínica que a gente cuida da parte de materiais. Todo material que é utilizado num procedimento, seja odontológico, seja estética, né, dermatológico, muitas vezes em clínicas, consultórios, quanto dentro do hospital para uma cirurgia de grande porte, né, que é a ponta final aí da maior parte dos CMEs. Então, a gente, dentro do CME, vai cuidar para que todo esse material que foi utilizado na cirurgia chegue no próximo paciente com segurança. Então, a gente precisa limpar, a gente precisa preparar, a gente precisa garantir que está funcionando para quando chegar lá na mesa do cirurgião, tudo ocorrer com a perfeita excelência. Então, o CME, ele é como se fosse uma reciclagem do material. Então, a gente pega todo o material que está impróprio para usar, algo que está sujo, que está contaminado, transforma ele numa segurança, em algo seguro para ser utilizado. Então, vai de paciente para paciente, não é descartável. Às vezes as pessoas acham que usa e joga fora, né? Não joga fora, vai para o CME e nós fazemos esse processo. Pronto, agora eu sei o que é CME. Mas, enfim, a gente fez essa dinâmica porque, assim, cada explicação tem uma visão diferente, né? E acho que é interessante a gente poder compartilhar todas as visões possíveis, porque tem pessoas que não sabem, né? A gente está falando de um público aqui que já sabe, que atua, mas acho que é interessante para o público comum saber o que é, porque são situações que todos nós estamos expostos, né? Então você faz uma cirurgia, mesmo que seja um procedimento simples, envolve tudo isso que você acabou de falar, né? E a gente nem imagina que por trás daquele material chegar na minha cirurgia, naquele meu procedimento, seja ele mais invasivo ou não, ou até no dia a dia, né? Uma agulha que é estéril, não tem a ver com CME, mas sofre um processamento parecido, algodão, colírio. Então, desde as cirurgias até coisas um pouco mais cotidianas, envolve esse processamento, né? E uma coisa que você colocou que eu achei interessante é isso, a CME é uma coisa de processos bem definidos. Então, juntando tudo isso, é como se fosse uma fábrica, que tem os seus processos definidos, começo, meio e fim, só que ela não está produzindo um produto novo a cada vez, ela pega o mesmo produto e recicla, né? Sim. Então é bastante interessante essa visão. E assim, no seu trabalho hoje, no dia a dia, né? Você tem a vivência prática, né? Você tem docência ali no curso técnico, né? Que você tinha comentado antes. Quais são os maiores desafios que você tem no seu trabalho, no dia a dia, atualmente? Bom, vamos pelas duas vertentes, né? Como enfermeira assistencial ali na ponta, né? Na mão de obra do CME, o meu maior desafio na parte de gestão enfermeira é dar conta do mapa cirúrgico, que eu acho que é o grande desafio da maioria dos enfermeiros que vão estar assistindo, né? Que vão estar nos assistindo. E vão concordar com você. E vão concordar comigo, acredito que sim. É ter pouco material para muita cirurgia, né? Então, isso acho que é o maior desafio da gente manejar o mapa cirúrgico. Mas, visto na questão RH, é realmente lidar com a equipe, fazer a equipe entender a importância do que está realizando, de fazer da forma correta. Eu ainda acho que, tirando a parte de gestão, esse é o maior ponto que pega a maioria do pessoal do CME. Né, a gente é uma fábrica, né, como você falou, é uma linha de produção. Então, às vezes, a gente está muito no operacional, esquece um pouco do técnico. Então, esse é o maior ponto que eu vejo. Que eu consigo linkar com a parte da docência. Quando eu estou dando aula, eu participo especificamente na matéria de CME, né? Então, tanto teórico quanto prático, é onde a gente consegue ter ali a mão um pouco para moldar, para o pessoal ter uma visão diferente, de saber, né, que antes de abrir o pacote lá na mesa de cirurgia tem um processo atrás. E aí, quando esse profissional que está em formação chegar em contato com o CME, ele já vai ter uma outra visão. Tem um preparo melhor, né? Sim. Mas, uma coisa, eu fiquei curioso aqui em saber, porque, assim, a teoria, né, é bem mais fácil, né? Em qualquer curso, na graduação, né, que até no episódio anterior nós conversamos com uma professora acadêmica, né, a professora Cibele, para falar um pouco desse universo, mas na formação de profissionais. Mas agora, pegando você, que é docente, que é da prática,
também tem o outro lado que é, né, a formação, a criação de conteúdo, mas como é a prática na docência? O que vocês, ou especificamente talvez no curso que você está trabalhando, né? Como é a prática? Como é que vocês realizam essa prática dentro dessa disciplina de CME no curso de técnico de enfermagem? É totalmente estágio supervisionado. Então, instituições parceiras, né, onde eu trabalho, instituições parceiras são sempre municipais ou estaduais, então a gente consegue ter um volume muito grande de material. Precisa de mão de obra, né? Precisa, então literalmente o aluno vai para trabalhar, né, aprende trabalhando. Mas, assim, realmente instituição parceira, não tem como a instituição ter um CME. A gente sabe que para montar uma estrutura, mesmo que educacional, tem um custo para isso, né? E realmente, né, dentro da enfermagem não é uma área que o pessoal quer investir, mesmo dentro da educação, né? Então, é realmente hospital parceiro, a gente vai para campo de estágio e é dentro do CME. Então, quando eu estou com turma em estágio, eu tento começar a abordar relembrando a parte da teoria, mas enquanto eles estão realmente executando. Então, vai montar uma caixa, vai lavar um material, vai abrir uma carga na lavadora termo, vai mexer na ultrassônica. E a gente vai tentando linkar, né? Ó, essa lavadora é ultrassônica, você lembra quando lava, né? Então, mas esse estágio, então você é assistido, você está acompanhando os seus alunos. Sim. Ah, que legal. E aí eles passam aí uns 15 dias dentro do CME. É que eles adoram. Que bom, né? Porque é uma coisa que a gente discute em bastidores, né? Nos congressos ali, enquanto a gente está ali em contato com os congressistas, né? Como expositores, claro, mas a gente vai recebendo todo mundo nos nossos stands, né? Nos eventos por aí. Que é justamente isso, né? Foi tema do episódio anterior, como eu falei, que é essa questão da formação, né? Do conteúdo, de trazer qualidade, porque a CME, você acabou de colocar aí 2 pontos aí, que é a qualificação da mão de obra e a falta de material comparado ao volume de cirurgias, né? Então, os hospitais, principalmente pós-pandemia, estão dobrando, em alguns casos, em até 2,5 vezes o volume de cirurgia antes da pandemia. Né? E parecia que era um fenômeno que... Não, só as eletivas que ficaram ali estancadas. Não, parece que o negócio já se resolveu e está surgindo mais. Né? Os hospitais aumentando o número de procedimentos, algumas instituições tendo seus próprios hospitais, alguns planos de saúde, por exemplo, grandes redes se formando, né? Grandes grupos. Então, isso vai gerando cada vez mais demanda. E a gente acaba tendo essa percepção de, além desse gap, né? Dessa lacuna de formação teórico-prática ali, né? Durante a formação profissional mesmo, seja um curso técnico ou graduação. E a prática... Porque, por vezes, né, o pessoal acaba caindo de paraquedas, né, na CME, que é pior ainda, né, porque ele sai sem nada e cai num lugar que ele vai ter que seguir um ritmo alucinante e vai ter que aprender ali de alguma maneira. Vai ter que fazer, bem feito ou mal feito, vai ter que fazer, não dá tempo de respirar. Então, é uma coisa que a gente tem um entendimento, né, de que precisa ser reduzido esse espaço com ações como essa, né? Bem interessante esse curso onde você atua com a disciplina, porque... é uma forma de reduzir isso, né? Sim. E aí, por mais que, de repente, né, o aluno não siga especificamente na CME, que pode acontecer, se eu estou formando um técnico, pode escolher várias outras áreas, né? Inclusive dentro da assistência também. Mas ele já tem uma noção, porque não tem nenhum setor do hospital que não precise da CME, com exceção da farmácia, talvez, né? Eu acho que às vezes precisa. Então, às vezes também, mas assim, todo que tem assistência, UTI... centro cirúrgico, centro obstétrico, emergência, ou mesmo as consultas, né? Você vai fazer uma consulta, uma retirada de ponto, de um pós-cirúrgico, coisa do tipo, sempre vai ter alguma coisinha de algum material que foi processado. Então, assim, minimamente, por mais que ela não esteja em CME, ela sabe como tudo aquilo acontece. E eu acho que cria uma relação melhor, né? Cria do profissional também em respeito com o material. Às vezes a queixa nossa, né, do lado do CME é porque abriu o material não precisava, né? Porque você chega na unidade, o material tá colocado dentro de uma gaveta com 10 quilos de papel em cima, né? Então você fala, meu Deus, meu material. E aí, quando a gente consegue ter... É para ter uma noção. É claro que dentro de 2 anos e meio de um curso técnico, você não vai ter um curso... Você não vai sair especialista em CME. Nem da faculdade a gente sai, né? É bem difícil. Mas, assim, para a pessoa ter uma noção. Então, ela tá trabalhando no pronto-socorro, ela vai pegar o pacote, ela vai saber o pacote que passou pelo processo e o que não passou, porque ela vai lembrar
da Sim. matéria ou da vivência que ela teve um dia dentro do CME de determinado local. Exatamente. Então é para ter realmente essa noção, esse respeito com o material também. Cuidado com o uso, né? De não abrir ali de forma, né, displicente. Sim. É como se, não, isso aqui é só mandar lá de que eles reprocessam, como se não tivesse custos, né? Nem todo um trabalho, nem todo um processo atrás, né? O pessoal acha que não, acho que vem pronto, né? Você passa na janelinha do CME, a janelinha mágica, né? Do fast food, você sai do outro lado, você já recebe em 3 minutos seu lanche, né? Que brincou com a professora Sibeli, no episódio que foi assim, a janelinha mágica, né? Que o negócio entra aqui de um jeito e já sai sai do outro lado, você dá a volta no drive-thru e você sai do outro lado, você já pega o pacote. Igual você já pede aqui e já dá a volta para pegar, né? O pessoal acha que é meio assim, mas é bom quando tem instituições, né? Que acho que a maior briga, todo mundo que é do setor, né? De ter realmente instituições que, por mínimo que seja, né? Eu passo 15 dias com cada turma dentro do CME, mas eu acredito que o mínimo do mínimo eles levam para a vida profissional. Acho que é assim, né? Como eu falei, acho que essa visão, né? Que vocês colocam nesse curso, por mais que o profissional não... Se ele vai, ele já tem uma base. Se ele vai para a CME, atuar com o CME de alguma maneira, ele já tem uma base sólida. Porque se ele teve uma teoria e um mínimo de prática, já é muito mais do que 90 e alguns por cento que existe. Tanto de cursos técnicos ou graduação que não tem sequer um contato teórico, né? Que é um pouco mais preocupante ainda, né? Que nem a tese, de pelo menos explicar algumas coisas ali em, né, algum período ali da disciplina ou de todo o curso. Mas ele indo para outros setores, ele é importante também, né? Porque essa visão de que a CME ela é um setor de suporte e assistência para todos os demais setores que também são importantes para o hospital. Mas que muitas vezes, tanto público ou privado, dá um pouco mais de atenção porque são setores geradores de, digamos, resultados. Sim. É o centro cirúrgico, é o TI, internação, etc, etc, etc. Que gera o resultado, digamos, financeiro, né? Seja para instituição pública ou privada. Mas se tirar essa pecinha CME, né, tudo isso vai abaixo, porque você não vai ter material de trabalho, né? Sim. Você vai ter o profissional, vai ter o paciente, mas você não tem o material de forma adequada, né? Minimamente adequada, que é limpo, estéril, né, protegido pela sua embalagem, pronto para uso, para não trazer, né, intercorrências, aumentar os índices de infecção hospitalar, etc. Porque é uma coisa que os hospitais talvez principalmente a administração, abrir um pouco mais os olhos com relação a isso, porque tem custos ali indiretos que eles acabam não percebendo, analisam só os diretos. Sim. E algumas coisas que atingem a marca, ou seja, o nome do hospital. Que é uma coisa muito simples. Se você tem um hospital, né, a gente estava falando um pouco antes de gravar aqui sobre uma situação parecida, que é um hospital que já tem índices altos de infecção, que já tem notícias negativas, né, de situação de sala cirúrgica, material, etc., você vai querer fazer uma cirurgia? Você vai ter, né? Não quero fazer cirurgia lá. Não quero, né? Não vou levar minha mãe, meu pai, meu avô, né? Alguém que é até um pouco mais frágil para correr mais riscos. Você vai procurar um lugar que te oferece menos riscos, né? Então, e a gente entende que para tudo isso acontecer, com todos esses detalhes, tem que começar lá na base. E começa da formação do profissional. Porque ele vai trabalhar, lutar para fazer a coisa direito, disseminar a informação correta. Se os outros setores têm essa mesma noção, essa integração fica melhor. Sim. Não fica aquela guerra, né? Guerra de setores, né? Então, exato. Tô levando meu material, o CME não quer receber, o CME falou que eu quebrei, mas eu não quebrei. Sumiu, foi a CME que sumiu. Bem assim. Então, que não é, né, de tudo verdade. Então, mas enfim, acaba criando uma confusão aí, né? Um ruído de comunicação. Sim. Que não é bom para nenhum dos dois lados. Mas pela falta de, não vou dizer empatia, assim, mas pela falta, talvez, do conhecimento realmente, né? Tanto nós do CME também, de estar um pouco ali, não digo trabalhar na assistência, mas ser enfermeiro do CME, pega um dia, vai dar uma passeada no outro setor, sabe? Fala, hoje eu vou passear lá na UTI, vou ficar com o enfermeiro da UTI. Para você também entender um pouco como é a dinâmica do outro setor, né? Então, vale para os dois lados, tanto nós quanto os outros setores, né, de ter aí essa troca, né, realmente de conhecimento. Uma vez que eu conheço a sua dinâmica, você conhece a minha, a gente consegue ter uma comunicação melhor. Você reduz os ruídos, né? Com os certeza. Chamados ruídos, né? Como diz o ditado, né? Você calçar o sapato do outro, você vai saber onde aperta. Né? Nossa briga
mútuo, assim, é com o centro cirúrgico, né? Que é onde tem mais contato, que é onde a gente tem nosso maior cliente. Maior cliente, Nosso verdade. maior cliente é o centro cirúrgico. Aí, às vezes, o enfermeiro do CME nunca pisou no centro cirúrgico. Então, talvez a queixa do centro cirúrgico seja válida, mas você tá na defensiva, você também não sabe como é o outro lado. Exato. E o do centro cirúrgico também, vice-versa, né? Então, às vezes, diminui muito essas questões de queixas, de intriga entre setores, né? Esses ruídos, quando a gente consegue determinar, assim, um fluxo, entender como é o outro lado também, né, do meu cliente. Porque, querendo ou não, o CME dentro de uma instituição, ou fora, né, como tem hoje as terceirizadas, o CME, ele é um fornecedor e as unidades, elas são os nossos clientes, elas são nossas consumidoras, né? Então, eu preciso... Até tem hospital, eu trabalhei numa instituição que trabalhava com satisfação do cliente. Tinha esse conceito. E tinha o conceito, e a pessoa que vinha retirar o material no CME, ela preenchia como se fosse um... O que você achou dos estabelecimentos? Aqueles papelzinhos que você coloca na urna. Que você coloca na urna e a gente avaliava realmente do atendimento, da qualidade do material, da demora. Então, se a pessoa trouxe, demorou 2 dias para ficar pronto. Então, a gente conseguia trabalhar muito bem a questão da comunicação e do fluxo do material para as outras unidades dessa forma. Legal isso, é uma ideia interessante, né? Porque os hospitais até têm para outras coisas, né? Essa pesquisa de satisfação, mas nessa relação mais próxima aí... Era um indicador de qualidade. De alguma maneira né? Por mais que a pessoa estivesse com raiva, não, vou marcar aqui que tá tudo ruim aqui. Às vezes acontecia, mas você tem que seguir, né? Seu indicador, você tem que colocar o dado. Às vezes... Agora que eu estou um pouco curioso para saber como é que nessa linha de educação, formação de conteúdo, como é que você foi parar no universo das redes sociais, lá com o teu perfil CME Descomplica? Porque você trabalha, mas é conteúdo, né, informativo, técnico, né? Então tá ligado à educação de certa forma, né? Como é que o que te motivou, o que te levou para esse universo? O destino. Mais uma vez? Mais uma vez, destino. Né? Então, assim, eu já tenho uma influência de casa, né? De quem já trabalha, de quem já estuda muito essa parte de mídias sociais, de marketing digital, enfim, né? E eu sempre tive um preconceito, porque eu cresci assim, né? Minha mãe me formou assim, tem que fazer faculdade, tem que ter um diploma, tem que ter um emprego, tem que ter um emprego registrado, tem que ser concursado. Concursado. Então, eu tinha muito essa visão. Então, foi difícil muito pra mim. Mas, apesar de ter sempre uma pulguinha na minha orelha falando, leva jeito, você dá aula. Qual que é a diferença de dar aula na sala e gravar aqui na câmera? Então, foi muito trabalhando. E aí, teve um dia que juntou, né, a influência de casa com a turma que eu tava no período ali de estágio. E realmente falaram, vamos fazer, tem que fazer, porque tem de UTI, tem de pronto-socorro, né, tem de controle de infecção, mas não tinha de CME. Olha e só. aí realmente não tinha, né? Tinha um único perfil, mas não era o mesmo segmento, né? Que a gente determinou a ideia na cabeça. Então foi meio que, vamos fazer. A princípio era mais um hobby, assim, não posso dizer uma brincadeira, porque é um trabalho, é sério, é uma informação técnica que está sendo passada. Séria. Por mais que pareça, às vezes, né, na brincadeira, na foto engraçada, né? Enfim, mas com o intuito de chegar uma informação ali. E aí foi indo e foi tomando um rumo de que realmente de um hobby passou a ser um trabalho. Hoje é o meu segundo trabalho. Olha só. Quem será, assim, eu não posso dizer que seja o primeiro, porque o tempo que me leva e que me custa para ter equivale aí uns plantões. Então já é um trabalho, né? Um trabalho. É um trabalho efetivo mesmo. Sim, né? E eu sou cobrado, os seguidores me cobram. São seus clientes, né? São meus clientes. São seus clientes. A gente percebe que a forma que você expressa todo o seu conteúdo, ele é uma forma mais simples. Mas como você disse antes, é uma coisa séria. E é muito rica de termos muito técnicos. É muito baseado em pesquisa acadêmica também, até formas de processar, descobrir como se faz, né? Melhor forma de se fazer as coisas, ou até potenciais problemas específicos. Como é que você conseguiu transformar todo esse conteúdo que tem uma densidade mais técnica de uma maneira mais simples? Que até, de repente, outras pessoas que nem tem nada a ver com, né, com atuação nem centro cirúrgico, nem sequer hospital, conseguem entender. Foi muito de como eu fui me desenvolvendo realmente dentro do CME, né? Então, como eu falei, eu entrei como estagiária. Não tinha noção nenhuma. Antes de fazer o estágio, né, de CME, eu já estava dentro do CME, né, na instituição. Então, eu aprendi a trabalhar com os técnicos. Não posso menosprezar as enfermeiras, né, que estão hoje lá do meu lado. Mas eu falo para todos os técnicos, os que trabalham ainda hoje, né, comigo e os que estão em outra instituição.
que eu aprendi a trabalhar com eles. Então, a forma que eles me explicavam era simples. Porque era a forma que eles entendiam. Não tinha grandes termos técnicos. Porque o artigo tal fala isso e o livro tal fala aquilo. Não tinha. Era o entendimento do processo ou de um indicador, exemplo, para que servia um teste. Do jeito que era ali da cabeça deles, né? Então, eu fui aprendendo a trabalhar no CME com o técnico de enfermagem. Técnicos muito bons, por sinal. Né? Que sabiam realmente o processo, que me ensinaram a trabalhar. E aí, quando eu terminei a faculdade, fui fazer pós-graduação, fui fazer MBA, comecei a estudar, a ler artigo, a ler livros, manuais. E aí, eu fui linkando, né, as informações que era termo técnico e o que os técnicos, né, do setor de enfermagem já me falavam. Então, eu fui associando. Então, foi ficando mais fácil para eu conseguir aprender também, né? Isso foi o facilitador para mim durante a especialização também. Mas nessa questão de transformar essa linguagem mais técnica em algo que seja acessível, eu acho que isso é muito de mim mesmo, assim. Porque eu tenho horror a coisas complicadas. Então, mais prática. Eu gosto de coisas práticas. É isso aqui, é um pingo no i. Pronto, sabe? Não é um hífen, um pingo desenhado, bordado. Não, é um pingo. Então, eu acho que as pessoas entendem melhor assim. Sim. E eu gosto de ser prática. Então, tudo que eu vejo de informação, às vezes no meu dia a dia, ou às vezes alguém manda uma mensagem no direct mesmo do Instagram, tirando uma dúvida, porque falaram pra mim que era assim. Eu falo, vamos lá, o que você entende sobre isso, né? Então, as pessoas, elas não conseguem entender muito. Não adianta eu falar, no artigo de fulano de tal, fala tal coisa, porque a base do CME é técnico de enfermagem. E, na sua maioria das vezes, ainda assim, em algumas instituições, aquele técnico mais antigo, mais idoso, que não tem essa era da tecnologia, do acesso à informação, né? A um clique. Você jogar lá no Google o termo técnico e o Google te fala o que é, né? Sinônimo de tal coisa. ChatGPT, né? Não tem. Inteligência artificial. Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que eu fui transformando isso de uma forma que precisa entender, né? E aí eu testo isso em casa. Então eu explico as coisas pro meu marido, pra minha mãe. Eu falo, você entendeu? E aí, se eles falam que sim, eu falo, então beleza, tá aprovado. Tá funcionando, tá validado aqui. É esse meu parâmetro. Então, assim, minha avó foi fazer cirurgia, já expliquei, quando você entrar no centro cirúrgico, você olha tal coisa, olha tal coisa. Não, meu esposo foi no dentista esses dias e falou, dentista abriu o pacote direito. Eu falei, que bom. A gente fica meio, né, começa a aprender um pouco disso, você começa a ficar atento. Porque, como a gente tava falando no começo, envolve coisa do dia a dia. É comum, às vezes você vai na manicure, eu vou na manicure, eu fico bem olhando se a manicure esterilizou mesmo o alicate. Deixa eu ver isso daí. Deixa eu ver se tá certo. Então, assim, e esse é o intuito. Então, não só popularizar mesmo, assim, o CME, porque a gente tem uma coisa que é meio assim, o CME não é visto, o CME não é lembrado, é o porão do hospital. Aí tem gente que fala que é o porão, tem gente que fala o coração, eu nunca entendo, né? Se a gente tá embaixo, a gente tá em cima. Mas também de trazer essa questão, assim, de nos valorizar. Então, o CME é difícil tecnicamente? Sim. Né? Só que se eu ficar só falando tecnicamente, vai continuar sendo difícil e não valorizado, porque as pessoas não vão entender. E a gente que trabalha não entende, então quem dirá quem tá chegando? Né? Então, acho que veio disso, de popularizar, assim, mas não num sentido pejorativo do popular, mas sim de trazer visibilidade da gente que trabalha, entender e dar a importância para cobrar, né? O resultado. Né? Você trazer uma linguagem mais compreensível, né? Sim. Para poder escalar, né? Não dá para você começar uma casa da parede, do meio da parede para cima. Não adianta eu chegar no meu técnico hoje lá da instituição e falar, lê esse artigo aqui e faz um resumo para mim. Ele não vai fazer, porque ele não vai entender. Exato. Né? Então, assim, as pessoas precisam ter uma base, né? Para elas chegarem num nível maior. É o que eu falo pro pessoal mesmo na internet, né? Meu perfil não é para você sair especialista daqui, né? Mas é para você ter uma base. E aí, daqui, eu espero que você se desenvolva mais. E aí, daqui, você vai para um artigo, você vai ler algo que você vai realmente entender. Participar de palestras, congressos. Sim. É a inércia, né? Tá parado. Aí, tudo que tá parado para você conseguir movimentar, você faz uma força maior. Sim. Aí, depois anda, né? A grande questão é que, muitas vezes, esse exemplo que eu dei, né? A pessoa já tem que sair da inércia, mas já em alta velocidade. Isso é cruel. E não consegue, né? É impossível e ainda quando tenta alguma coisa de legal acaba não dando muito certo, né? E realmente, né? Você falou uma coisa que a gente observando, a CME,
apesar de ser um setor que não essencialmente, mas que transparece muito a operação, por isso que fica, né, às vezes muito no diminutivo, no sentido do que ele faz, né? É o porão, é isso, é aquilo, mas sim é o coração. É que a visão é que está distorcida. Sim. Né? Ele é um coração do hospital, mas baseado numa série de coisas, e eu sempre reforço e repito que é questão de informação, de conteúdo, ou, em resumo, educação, né? Que educação não quer dizer só educação formal, né? Sim. Você ir num curso, você ir numa faculdade, você tem que ter uma base para depois, como você disse, escalar. Poxa, vi o conteúdo, eu era técnico, aí eu fui estudar, gostei, falei, poxa, acho que eu vou fazer enfermagem, já elimino algumas disciplinas e depois eu faço uma especialização e sigo a minha vida uma carreira, né, dentro desse setor. Mas precisa sair de alguma coisa. E não dá para sair com coisas muito extremamente técnicas ou, entre aspas, rebuscadas, de maneira que a pessoa fala, o que é isso? Porque realmente vai assustar. Ela vê aquele conteúdo com termos que realmente está muito distante do que ela teve de base, ela vai se sentir um pouco, não reprimida, mas um pouco intimidada, digamos assim. Às vezes envergonhada. Envergonhada. Por não entender. Se sente até mal, né? Nossa, eu acho que eu tenho capacidade para aprender isso, então vou voltar naquele meu universinho de ficar ali. Então, sabe como é que a coisa vai conectando e por que às vezes cria as duas imagens, né? Sim. Mas, por outro lado, é uma coisa que é de médio e longo prazo, né? Precisa ser feito, porque não tem outro caminho, né? Não tem como você melhorar algo se você não realmente trabalhar a base e começou a avançar. Tem uma coisa que eu trabalho na vida pessoal, que eu levo muito para profissional, que é as artes marciais. Então, especialmente as japonesas, que tem um monte de coisa cultural implícita, tem um detalhe que é assim, se você começa a avançar, né? Você começa da base, por exemplo, a faixa branca, que você vai aprender as coisinhas bobas ali, né? Aí você vê os outros já mais graduados fazendo, nossa, você fica apavorado. Você fala, nossa, eu não estou conseguindo fazer aquilo, nossa, eu sou muito ruim. Só que é um processo de persistência e conforme ela vai evoluindo, ela ganha confiança. Só que tem um perigo, conforme ela vai ganhando confiança, ela nunca volta para a base, ela só quer um avançado para frente. E algumas vezes não, você avança tanto que um momento você se perde. Aí é o momento de você voltar para a base, voltar lá para a raiz da coisa e reviver aquela base para depois avançar de novo. Sabe aquela coisa de dar 2 passos para trás para dar 3 para frente? Ou 1 passo para trás para dar 2 para frente? Melhor dizendo. Seria isso, né? Então, acho que voltar à base não é demérito nem para quem está buscando conhecer agora e nem para quem já está extremamente avançado. Sim. Porque o que é interessante desse universo de CME é que ele é um organismo vivo, né? Porque, assim, está sempre tendo novos problemas, novas situações. É isso que é legal. Parece operacional, mas quando você mergulha e começa a detalhar, você fala, nossa, não tem fim. Não. Tem sempre alguma coisa para você estudar, uma novidade que chega, uma tecnologia, uma coisa que era antes pandemia era uma coisa, pós-pandemia era outra. Sim. E coisas que vão surgindo, que faz você ter que se movimentar, porque no final das contas, tudo vai passar pela CME para ser processado e utilizado. Né? Aí quando deu tudo, aparece uma doença nova. Também. Né? Aí sai um estudo, 2, 3, falando que aquilo lá que você sabia já não é mais. Você fala, meu Deus. Começa tudo de novo. Voltam duas casas para trás. É né? bem assim. Legal. E assim, dentro desse universo das redes sociais, dessa forma bem clara, né? Para qualquer pessoa conseguir entender aí dentro do seu perfil, né? CME Descomplica. Da sua experiência, esse perfil seu já está com quanto tempo já? Caminhando para os 3 anos 3 anos, que legal. Né? Então, qual foi o impacto ali mais surpreendente que você observou dessa forma, né, de unir a expertise técnica com a comunicação nas redes sociais, que tem todo esse apelo um pouco mais palatável, digamos assim? Bom, acho que o meu maior impacto, assim, foi realmente ver que eu saí da minha bolha, sabe? De que eu me sinto privilegiada porque eu estive, antes do término da minha formação, dentro de um CME. Então, diferente da maioria dos enfermeiros ou dos técnicos que caem dentro do CME, né? Então, você tem que aprender na marra. Então, eu tive um processo, eu tive um tempo, né? Ali... que eu fui café com leite, né, pra aprender, então... Não tava valendo, né? Não tava valendo ainda. Eu podia dar uma escorregada que alguém me corrigia, né?
Então, eu acho que meu maior impacto foi ver que eu saí da bolha do que era, pra mim, óbvio, né? E às vezes pra você não é. Então, pra mim, alguma coisa que eu trabalho num lugar que tem muita tecnologia. Então, às vezes, eu sou de São Paulo, né? Então, às vezes, o pessoal do Norte, Nordeste, manda umas coisas que eu falo, meu Deus, né? Pra mim é óbvio, mas pra pessoa não é. Então, acho que o meu maior impacto foi realmente furar a bolha, né? Porque acho que é meio que a gente paulista, assim, né? É o polo ali, né? Dos hospitais maiores, das tecnologias começam, na maioria das vezes, né? Não sempre, mas a maioria das vezes por São Paulo. Então, a gente tem um acesso diferente, né? E a gente tem um CME, é um Brasil de muitos CMEs, né? Sim. Então, tem lugar que tem do melhor e tem lugar que não tem uma água de qualidade para trabalhar, né? Então, meu impacto foi ver as realidades, né? As discrepâncias de realidade que ainda assim tem. Porque mais que a gente fale RDC, ele é de 2012, né? RDC 15 é de 2012, mas tem lugar que não atende nem a de 2012. E a gente está pensando já, né? A Anvisa já está trazendo aí futuramente uma atualização. Então, teve gente que teve 13 anos e não conseguiu se adequar. Então, quem dirá uma próxima atualização. Mas cai nisso na questão que a gente estava falando, né? Da visibilidade do CME dentro da instituição. Então, muitas vezes as diretorias, as gestões, elas não querem investir no CME por não ser um setor que traz custo, né? O pessoal fala que a gente é um setor invisível. Mas dá um surtinho de infecção que a gente ganha uma visibilidade tão grande. Rapidinho, né? Então, assim, é triste a gente falar isso, mas na maioria das vezes a diretoria libera a parte financeira para investimento no CME quando o índice de infecção está alto. Né? Você deixa para apagar incêndio, né? O que não deveria acontecer. Sim, né? Deveria prever, né? Ser preditivo e não... Vão investir para não ter. Exato. Né? Mas aí, na maioria das vezes, o investimento vem no pós. Aí o problema já aconteceu, aí vai, né? Porque, assim, instituições que têm ali profissionais também com um nível, né, superior, com um nível de entendimento técnico no CME, que estão à frente do CME, conseguem barganhar, muitas vezes, mais coisas, né? Porque conseguem mostrar tecnicamente. Diferente de instituições que são menores, não conseguem financeiramente ter um profissional deste nível, então não consegue ter ali, né? Chegar no vou mostrar tecnicamente uma melhoria. Então, isso é uma questão de construção. Isso, para mim, foi mais impactante, ver essas discrepâncias realmente fora da minha bolha ali que eu vivia. Porque São Paulo a gente costuma... já tinha uma pessoa que eu tinha uma convivência por alguns anos que ele dizia que São Paulo é a vitrine do país. E realmente, né, era uma outra indústria que ele tinha uma obsessão de estar presente em São Paulo, porque São Paulo realmente é a vitrine do país. Então é o polo para tudo, não só, né, para o nosso assunto aqui, que é central, etc, etc, mas para tudo. Só que conforme você se distancia, você começa a ter outras realidades, inclusive no próprio estado de São Paulo, né? Você começa a se afastar um pouco da grande São Paulo, da capital, e um pouco mais para o interior. O que não dizer nos extremos do país, né? No extremo norte, nordeste, como você citou, né? Que é o teu maior público hoje. No sul também, né? Nós estamos aqui em Londrina, região sul, mas estamos muito próximos, né? Pouca distância aqui do Mato Grosso do Sul, que já é centro-oeste, e de São Paulo, que é sudeste, né? Então ele está com divisa aqui de menos de 200 quilômetros de mais duas regiões do país, e se estendendo, né? Então é um país aí de dimensões continentais, e onde tem hospital provavelmente vai ter uma CME. Com certeza. E aí as realidades são bem diferentes. A gente percebe muito isso do ponto de vista também de produtos, né, como indústria. Alguns produtos que a gente vê um consumo muito grande em determinadas regiões e a mesma versão desse produto maior em outras. Por exemplo, o Boidic, né? A gente fala hoje, é muito comum, na capital então existem até tecnologias mais avançadas, mas por padrão o Boidic pacote pronto, já na caixinha. Mas há regiões mais distantes que ainda há um consumo muito grande do Boidic folha. Que vai no campo, tecido. Exato, que você tem que pegar os campos, dobrar, colocar ele lá no meio, fazer tudo aquilo para poder realizar o seu teste. Quer dizer, você está fazendo com o Boidic, o PCD também é igual, né? Mas enfim, mas é uma realidade. E é um produto que hoje a gente tem um volume de produção que mostra que ainda é muito grande, né? Ou seja, aquelas regiões ainda, por alguma razão, seja cultural, custos aí, a gente pode colocar um monte de asterisco sobre isso, né? Sim. Que alguns podem achar que é mais barato, mas em termos mais detalhados não é.
em relação a outras regiões que já têm um consumo mais diário, né? mais adaptado para os pacotes prontos. Né? Sem contar os que já estão utilizando aí, PCD reutilizável, por exemplo, né? Que é o dispositivo que nós temos lá, que nós te mostramos hoje. Mas para outras regiões aquilo não tem nem alcance, né? É absurdo em vários aspectos, em custo, em preço, e porque aqui não é assim. Então, acho que tem essa visão das instituições que precisa melhorar, né? De enxergar que a CME ela já é geradora de custo, mas esse custo é para sustentar os setores que geram o resultado, né? Que geram o faturamento, digamos assim. E isso cai até num ponto de gestão mesmo. Então, tenho assistido algumas palestras, tido algumas aulas, né? Em relação a tirar essa questão do CME é custo, né? Se a gente for fazer uma gestão do material que a gente processa dentro do CME, a gente for dividir o que eu entrego para o centro cirúrgico, o que eu entrego no pronto-socorro, e eu precificar isso, eu tenho muito mais lucro do que o custo em si, né? Com a questão operacional do CME. A questão é que a gente ainda está engatinhando, né, nessa questão de conseguir gerenciar o CME como um setor fornecedor mesmo. Porque um pacote que eu processo, ele não é para mim. Ele não vai ficar dentro do meu setor, Você né? não vai usar ele. Ele vai lá para a unidade. E aí, o paciente que está utilizando, o cliente que está utilizando, seja SUS ou seja particular, de qualquer forma, tem um custo, um pagamento para essa utilização. Então, a gente precisa retornar esse custo para o CME para ser investido dentro da própria unidade. Mas isso eu estou vendo que é ainda engatinhando, né? A passos lentos. E você tem que fazer essa relação, né? De custo-benefício. Ou seja, você teria um custo ali razoável. Obviamente que toda instituição tem que ter redução, como qualquer empresa, né? Mas não apelativa a ponto de usar coisas ali de baixo nível de preço e qualidade só para baratear um processo que você ali está meio que, como se diz, diminuindo a importância. Né? Mas os resultados, como você fez essa comparação agora lá com os seus clientes, né? Que seria o setor, centro cirúrgico, centro obstétrico, etc. Essa comparação realmente, se ficar mais clara, né? Mas, de novo, né? Precisa dos profissionais ali, tá entendendo um pouco mais, ter essa base, né? Sentar um pouquinho, brincar com Excel. Né? Tem que saber. Tem que saber. Mas são caminhos, né? Acho que, de fato, todos eles, né? Dessa visão em geral, especificamente no conteúdo, educação, essas coisas que a gente está falando mais hoje, é aquilo, em resumo, é base, né? Para que a gente consiga mudar essa visão. Porque, no fim, fica bom para todo mundo, né? Nós, como indústria, vocês como profissionais, a relação com os outros setores, para o próprio hospital, né? Tem uns impactos diretos, que seriam a parte financeira, tanto o custo quanto o faturamento, mas tem os indiretos, né? Que são os impactos negativos, que um alto índice de infecção, ou até mesmo uma situação, uma intercorrência um pouco mais grave, como morte. Ou um paciente que, sei lá, né, adquiriu uma variedade de micro-organismos resistentes, lá, sei lá, uns 7 tipos de infecção, que vai ocupar leito da UTI, que vai gastar com antibiótico, que vai gastar com assistência, porque vai ter que ter enfermeira, vai ter que ter um monte de coisa que vai ser gasto. Então, o que ganhou aqui, gastou o dobro, porque não quis gastar 10% a mais para poder diminuir esse impacto. Então, né, parece uma conta, a gente brinca, conta de padaria, né, que é aquela que você faz no papel, de maneira grosseira, obviamente, parece que resolve tudo, não é, mas de uma maneira macro. Seria essa visão, né, que precisa ter. Então, acho que selecionou aqui uns posts, né, falando desse impacto. Queria que você comentasse, né? A gente tem esse das furadeiras elétricas aí que você postou. Fala um pouquinho sobre esse post. A gente não tem o vídeo, mas tá a imagem ali da postagem. Esse foi um hospital em São Paulo, né? Porque a gente acha que as coisas acontecem só nos distantes, nos extremos, né? Não, esse foi em São Paulo e foi no centro. E esse doeu pessoal, assim, que foi uns toques, minha avó fez cirurgia, inclusive de quadril, então acho que foi a furadeira. Só tem que ver se é Black & Decker ou... Tem que ser a mesma Makita, né? Então, assim, denunciar os próprios colaboradores. O intuito do vídeo era fazer uma denúncia, acho que a princípio da furadeira, mas diversas outras irregularidades de insumo, de detergente, falta de EPI para o colaborador. Então, foi um vídeo que saiu no Metrópolis, então é uma página que não tem, né, de notícias gerais, não tem nada a ver com a área da saúde. Quem dirá a CME, né? Posta ali a polêmica do dia. E aí, eu fiquei meio inerte em relação a isso. Falei, falo ou não falo? Mas eu recebi uns 20, sem mentira nenhuma, uns 20 directs
Pra você pedindo para eu falar sobre isso, né? Inclusive de pessoas que me mandaram assim, não pode, porque onde eu trabalho usa. Mas então continua errado, então. Então, assim, a pessoa me perguntando se realmente era errado, porque na visão que ela tinha, o que ela tinha para trabalhar a vida toda era aquilo ali. Então, não sabia que aquilo não poderia acontecer, né? Então, eu acabei fazendo um comentário mais na questão técnica mesmo, mas assim, não a Anvisa desde 2012, não, mas mostrando pro pessoal realmente que é impossível de você limpar uma furadeira. Não dá, né? Não dá, né? Então, assim, a gente precisa partir do ponto de que realmente as pessoas precisam entender. Porque como foi parar no Metrópolis, eu acho que ficou muito, muito incógnita. E eu via os comentários no vídeo original do pessoal falando, mas o médico que me operou usou e eu tô vivo, né? Então, assim... meu Deus, ainda bem que você tá vivo, né? Mas alguém, certeza que não está e foi por conta dessa furadeira. O jogo da roleta russa, você tem 6 chances. Então, essa postagem aí furou um pouco a bolha do mundo do CME, porque foi algo que ficou, né, mais polêmico, assim, por conta do canal que disseminou o vídeo, né? Sim. Mas eu comentei mais na questão de que, primeiro, realmente existe uma lei, porque a gente está no Brasil e, infelizmente, a gente funciona em cima da lei, né? Então, se não tem lei, eu quero dar um jeitinho. E olhe lá, que com a lei, com a obrigação, será que ainda não quer dar um jeitinho, aqui? Né? Dar uma burlada. Mas, primeiramente, para isso existe uma lei, né? E depois tem aí toda a questão técnica de limpeza, de preparo, de garantia de segurança, né? Para esse material. Legal. Tem um próximo aí, pode passar? Esse também, a gente selecionou os que deu mais curtidas, né? O anterior deu todos aí acima de 1.000, 1.200 curtidas. Esse é sobre a limpeza da ótica, que é bem interessante, né? Que é uma coisa que é uma tecnologia nova, tá crescendo muito. Todos os hospitais têm pelo menos um robô e até inclusive nas regiões distantes, né? Virou uma febre aí o robô. Tem o videozinho, né? Acho que não dá para passar ali, né? Que tá no seu perfil. Não, pode voltar, é aquele lá, isso. Mas aí você fez ali todo o processo, né? Como é que foi esse vídeo aí? O que te motivou a fazer esse conteúdo sobre as óticas aí sobre os robôs? É minha vivência, né? O dia a dia. Então, a instituição que eu trabalho atua na robótica, né? Hoje só no particular, mas eu sei que tem outras instituições que a robótica chegou no SUS também. Então, o robô tá aí, é para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, assim, é minha vivência. O protocolo é o enfermeiro que prepara, é um material de altíssimo custo, né, financeiro para a instituição. Então, é o enfermeiro que lava, o enfermeiro que prepara, que põe para esterilizar, que retira da sala cirúrgica, que testa. Então, o processo é na mão do enfermeiro. Onde eu trabalho, eu sei que tem outras instituições que é o técnico. Mas, onde eu trabalho é filantrópico, o pessoal tem cuidado. Né? Então tem porque para conseguir um outro... Para conseguir outro vai ser difícil. Tem umas quebradas que faz mais de um ano que não voltaram. Então... E custa uma fortuna cada braço. Custa, é um apartamento de luxo. Não dá para brincar, né? Então, é uma curiosidade que as pessoas têm, porque eu entendo também nesse CME, né? Esse Brasil de muitos CMEs, que uns não conseguem ter um PCD, né? Pronto uso ali, né? Enfim, monta o seu próprio. Quem dirá um robô. Né? Então, como era uma coisa minha do dia a dia, eu falei, hoje eu vou gravar. Eu tava um plantão tranquilo. Nunca é tranquilo, né? Mas aquele dia deu. Mas aquele dia deu, eu falei, vou mostrar pro pessoal como faz, né? Muito legal. Vamos ver o próximo? Esse foi bem legal, né? Que é a contagem de pinças aí, tem até o meme da nossa ex-presidente, ou presidenta, né? Como ela gosta de dizer. Mas é uma coisa que foi engraçado, né? Mas é um problema, né? Porque hoje a gente se envolve muito com o assunto da rastreabilidade e a maior dor é desvio e perda. Sim. Que voltando à história do curso que está falando agora há pouco, de uma em uma, não são materiais baratos, mesmo que seja uma pinça simples, uma pinça Kelly. Não é o preço de uma tesourinha de cortar unha, né? Sim. Só que aí você, o médico, alguém perdeu uma, mas é uma, numa escala de cada cirurgia perder uma ou duas. Aí eu tenho 100 cirurgias por dia. Não é? E no final você está perdendo uma caixa praticamente Sim. de algum procedimento pela quantidade. Isso, tem um custo, né? E aí foi engraçado, né? Porque tá falando da contagem dos instrumentais. Como é que foi isso aí? Você tá falando da contagem imediata e tal, da importância, né? Então, vai o meme, né? Que é o que chega, mas se você for ver a legenda, é uma informação que precisa realmente de atenção, né? Eu acho que a nossa maior dor no CME é a perda realmente de material e não só a questão do nosso custo, né? Para nós no CME é um custo de perda, mas se a gente for pensar lá no centro cirúrgico, esse material ele pode estar intracavitário, né? Sim. Então,
é engraçado que todo mundo perde a conta e ninguém consegue contar, né? Aí sempre chama alguém do CME, chama lá o CME pra contar aqui pra ver se tá certo. Então, realmente, é algo que precisa acontecer, né? E a Dilma tava contando errado, e é igual a gente chega lá na sala, né? Conta 1, 2, 5. Depois se perdeu, começa de novo. Começa de novo, é isso aí. E quando é 45 mais 8, não sei, 55. E aí segue assim, mas é o intuito de fazer a mensagem chegar de uma forma mais lúdica, né? Mais ali engraçada, mas da pessoa ver que existe uma importância atrás. Que também é um calcanhar de Aquiles que muitas instituições ainda não conseguem ter essa cultura com a equipe cirúrgica de fazer a contagem, né? Por mais que a gente tenha um checklist de cirurgia segura da OMS há muitos anos, ainda assim tem equipe, tem profissional, né? Muito de profissional, a gente não pode titular a instituição, né? Porque o protocolo existe. É para todos, né? É para todos. Mas tem profissional que ainda não leva isso a sério, né? E aí, assim, perdeu no CME é um custo. Vai doer no financeiro, mas ficou no paciente, isso é muito pior. Muito pior. E aí é engraçado, mas é para conscientizar mesmo o pessoal da importância. Sim, né? Isso que é legal, né? E são esses 3 aí que a gente, né, olhando lá no teu perfil, que deu os maiores engajamentos em curtidas, né? Talvez tenha um ou outro aí que tenha dado mais visualizações, principalmente, né, no formato de vídeo, mas que vai muito nos extremos, né? A gente está falando de uma coisa absurda, de uma coisa inovadora e de uma coisa básica. Sim. Então, né, isso mostra muito esse reflexo dessa forma que você compartilha, desse público, né, que muitas vezes talvez tenha até um pouco de receio, digamos, vergonha, né, de fazer algumas perguntas básicas, porque talvez se assuste com os termos técnicos ou com alguém que sabe mais, fala, nossa, se eu fazer uma pergunta para essa pessoa aqui, eu vou parecer, né, que eu não sei nada, eu fico com vergonha, mas é conhecimento, né? E nesses 3 posts, né, que por coincidência são as maiores curtidas do teu perfil até o momento, ele vai nesses 3 pontos, né? O básico, o absurdo, né? O básico mais absurdo, e o básico dia a dia, o básico absurdo, que é o caso das furadeiras, né? O básico dia a dia, que é a contagem de pinças, e a novidade, né? A tecnologia, o robô, que é uma coisa que ainda vai alcançar todos, né? Sim. Pelo que vem oferecendo, mas ainda assim é uma coisa nova. Eu queria fazer uma dinâmica contigo. Vamos lá. Seguindo a sua linha aí, né? Desse modelo seu de comunicação, que seria mito ou verdade. Umas coisinhas que são bem básicas, polêmico, né? Não quisemos trazer algo tão polêmico assim, mas não tem como fugir, né? Então vamos lá, vamos para a primeira. Vamos lá. Passar. Mito ou verdade? CME é só lavar e guardar instrumentos? Qualquer um faz isso? Bom, aí eu vou contradizer o mito e a verdade. É um mito, né? Mas eu gosto de falar e eu falo isso pra minha equipe. Eu acho que o pessoal fica puto da vida. É que eu falo, se eu trabalho, se eu treinar o macaco do circo, ele faz. Mas saber o porquê tá fazendo, aí é com você, profissional. Boa, essa é muito boa, né? Então, assim, qualquer um faz, mas tecnicamente, com excelência, só os profissionais. Muito boa, gostei bastante desse aí, né? O verdadeiro bate-a-sopra, mas com alguma coisa construtiva. Vamos para a próxima. Opa. Se o material está limpo e sem sangue, não precisa ser esterilizado. Mito ou verdade? Total mito. Total mito, né? O pessoal tem muito assim... o médico abriu, mas ele só usou uma pinça. Precisa lavar a caixa toda? Precisa, né? Visualmente, você só tá vendo aquilo que seus olhos enxergam, né? Mas o que o micro-organismo não sente, tá por trás. Tem que lavar a caixa toda. Chegou lá no preparo, 100 peças, tinha uma pinça suja. Vou voltar a caixa toda pra limpeza? Vai voltar a caixa toda, porque se uma tá visualmente suja, o restante da carga, né? Que a gente fala que é a carga microbiana ali, tá alta também. Então, a gente vai fazer... Vamos lá, próxima. Um instrumento deve voltar para o CME mesmo após ser usado por apenas 5 minutos em um procedimento? Acho que você acabou de falar. Total, né? Peraí, o instrumento... Esse é verdade, esse é verdade. Olha, me pegando aqui. Esse é verdade. Você falou, né? Você complementou, acabou... No CME não tem a lei dos 3 segundos, né? Nem dos 5 minutos. Que ela caiu abaixo. Caiu no chão, a gente tem que reprocessar. Então, acho que tem mais um. Vamos lá. Autoclave é só um panelão de pressão e qualquer um pode operar. E aí? Aí cai naquela, né? Apertar o botão,
Qualquer um aperta. Até um macaquinho, se você ensinar, né? Aperta. Agora, saber operar, saber mais do que apertar o botão para ligar e desligar, né? Para iniciar e finalizar o ciclo, é montagem da carga. Aí é só quem realmente é profissional de verdade. Que sabe o que está fazendo. Que sabe o que está fazendo. Aprendeu. Vamos lá. A CME é responsável por até 80% das infecções hospitalares, se houver falha. Esse é verdade. Assusta um pouco, né? Porque você é responsável por, mas se houver falhas. Se houver falhas. E é para isso que a gente trabalha, para não ver falhas. Se for macaquinho, tem falha, né? Se for macaquinho, tem falha. Se for o profissional que só tá aqui para cumprir a escala de trabalho, vai ter falha. Agora, se você for um profissional realmente dedicado, não vai ter esses 80%, com certeza. Aí, quando o CCIH chegar e falar, é o CME, aí você fala, acho melhor você ver como o cirurgião tá fazendo a degermação. Que aí você garante o seu processo. E de novo, que a gente está falando aqui, coisas que parecem extremamente óbvias, acabam não sendo são, as maiores recorrências e tá Sim. falando mesmo. É igual, tipo, às vezes brinca, né? A gente hoje fala de tecnologias, de autoclaves, de lavadoras, que tipos de detergente, e testes, isso e aquilo, mas ainda tem que botar o avisinho de como lavar as mãos corretamente, né? Então, vamos voltar. É o voltar à base, né? Voltar à base. Agora sim, a gente está caminhando para o fim aqui, eu queria saber um pouquinho de você. Você, né, a Letícia de hoje, você contou toda a sua história aqui. Da sua experiência, em tudo isso que você viveu, ou que continua vivendo, né, que conselho você daria para um profissional, acredito que tenha muitos que apareçam no teu perfil, que quer se especializar em CME hoje, quer seguir esse caminho, seja técnico ou próprio, né, enfermeiro propriamente formado? Uhum. Bom, o meu conselho para todo mundo, assim como aparece, né, e que me surpreende também, que eu, né, acredito que, não que eu seja a causadora deste movimento, mas a visibilidade que se tomou a proporção ali do perfil, com certeza chegou muita gente de graduação, de que está estudando, curiosa, que já tinha ali, né, um pezinho no CME, mas não sabia. Então, é realmente estudar. O CME a gente não aprende na faculdade, e mesmo que você tenha tido a matéria no técnico, né, como a instituição que eu dou aula tenha, mas o CME a gente aprende no dia a dia. Então, seja de uma forma que você consiga ter uma base para depois você dar um passo maior, né? Mas tem que ler, tem que estudar, não tem jeito. Não dá para você depositar todas as suas esperanças de quero trabalhar no CME e a empresa vai me treinar, a instituição vai me treinar. Porque no dia a dia não é assim, né? Difícil é a instituição que consegue ter ali um tempo hábil para fazer um plano de treinamento, né? Uma educação continuada, com colaboradores. O CME geralmente é sempre muito corrido. Sim, não para, né? Então, assim, é 50-50. Então, você vai chegar para trabalhar, a instituição vai te fornecer um treinamento dos protocolos dela. Mas sobre CME, você tem que saber. E aí, se você tá vindo da base, às vezes o pessoal pega muito também assim, quero trabalhar no CME. Precisa de experiência? Porque o processo seletivo que eu tô fazendo pede experiência. Eu entrei para trabalhar sem experiência. Então, assim, eu não tinha experiência, eu tinha um estágio, que não é... Todo mundo profissional sabe que estágio não tem peso, né, de experiência em carteira, como pedem, né? É um cumprimento de horas para questão acadêmica, né? Então, assim, pra curso. Você tem que chegar sabendo. Então, fui processo seletivo, pedia 6 meses de experiência. Comigo aconteceu também. Então, eu estudei. Eu falei, não quero saber, eu vou lá. E se o RH decidir que eu não tenho, tudo bem, mas eu tô lá. Mas eu vou lutar pelo menos aqui. Mas eu vou tô lá, entendeu? Eles que a decisão fica para a instituição. Então, estude, se dedique realmente, se é o que você quer, né? Estar dentro do CME. Existe aí o meu perfil, existe Google, né? Não vai muito pro ChatGPT, porque as informações não são muito boas, eu já testei, né? Google é mais confiável. O Google é mais confiável que te dá artigo, né? Tem umas referências melhores. Melhores, né? Tem o YouTube, tem muita gente que grava conteúdo, tem outros canais, né? Outras páginas no Instagram. Comece pela base, entenda realmente os conceitos, né? E aí vai crescendo, procure uma especialização. Para quem é enfermeiro é mais fácil, porque tem, né, a questão da pós-graduação e de um MBA, de uma especialização própria para CME, mas para quem é técnico não tem. E aí tu vai ter que lutar. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Legal. E assim, a gente está encerrando aqui, né, nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para te fazer esse bate-papo.
gente estava bastante ansioso, né, para trocar, né, essas informações, conversar. E assim, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Além do seu perfil do Instagram, tem um outro? Pode falar aí o seu perfil, divulgar. Bom, meu perfil único é o do Instagram. Não consigo administrar outro perfil. Né, o Instagram já tem uma demanda muito grande, assim, eu não gosto de só chegar lá e postar uma informação. Tem muita gente que manda mensagem, então eu gosto de estar ativa, responder realmente as pessoas, poder ajudar, porque o maior intuito que eu fiz a página foi para ajudar, para disseminar o pouco que eu sabia, né, que a gente não sabe tudo, todo dia eu aprendo também, aprendo inclusive com as perguntas que o pessoal me manda, eu vou ter que estudar para responder. Te faz buscar a resposta. Sim, né? Eu vou atrás, então, por ter essa demanda é só o Instagram, então é no @CME Descomplica. E aí lá você tem acesso a todo o conteúdo. Pode mandar direct, eu demoro, mas eu respondo. Não, depois a gente vai colocar na legenda do vídeo aqui, @CME Descomplica. @CME Descomplica. E pode mandar DM, que pode demorar um pouquinho, mas vem resposta. Tem que ter paciência, mas eu respondo. Que legal. E assim, uma última pergunta. Que mensagem você deixaria para os ouvintes? Né? Agora eu gostaria que você falasse de uma maneira realmente genérica. Vamos abstrair aqui CME, enfermeiros, técnicos. Mas que mensagem você daria sobre a importância da CME na saúde pública? Então, assim, num geral, né? Não falando só para quem está no CME e até para quem realmente não entende nada e nem é da área da saúde, né? Enfim... o CME, né, é um centro de material e esterilização. Nós somos uma linha que vai produzir a segurança para que todo procedimento, né, às vezes o pessoal associa muito a cirurgia, não só a cirurgia, mas para que qualquer procedimento que necessite de um instrumental, de um material, seja realizado com segurança. E a gente pensando no ponto saúde pública, que também vamos tirar SUS, que, né, o pessoal associa muito saúde pública com SUS. Não, saúde pública é num geral, né? Então, na questão de, primeiro, educação, tem que vir da base. O profissional ele tem que sair da escola sabendo o que é um CME e a importância. E se ele for atuar num CME, nós precisamos também uma questão de um olhar das instituições voltada para o técnico de enfermagem, que é quem atua no CME. E pensando numa questão população, se a gente tiver acesso à informação como a gente tem hoje, num geral, né? O CME, as pessoas vão ter acesso à informação num todo e as pessoas vão começar a cobrar as instituições em relação a isso. E aí é a nossa importância, o nosso peso. A gente é invisível até surgir uma infecção, né? Então... Mas aí o problema já está instalado, então, né? Quando o problema já está instalado. Então, se a gente trabalha... A minha questão, assim, é o conhecimento. Então, se a gente trabalha o conhecimento, seja do profissional ou seja da pessoa leiga, usuária do material, esse nível do CME vai subir. E aí a questão que a gente tem muita questão de custo com infecções e infecções relacionadas a procedimentos, né, assistência à saúde, geram outras questões de saúde pública, porque esse paciente ele vai embora e aí o seu familiar precisa, muitas vezes, né, dependendo da gravidade, o familiar precisa se deslocar ou às vezes abandonar o seu vínculo empregatício para cuidar de uma pessoa que ficou dependente, né, acamada muitas vezes. Pode acontecer, sim, dependendo do nível. Então, assim, é todo um contexto. Então, se a gente tiver o conhecimento, a informação, desde a base, seja o profissional ou seja o usuário, isso vai ser cobrado. E a visão que a gente quer para o CME num crescimento, não questão de, quero o mais caro, o mais tecnológico, mas eu quero o mais seguro, isso vai forçadamente acontecer. Então, assim, o CME, ele é extremamente essencial para a gente prevenir infecções, é a nossa base, né, de trabalho. E quando a gente consegue fazer isso com excelência, vocês não vão ver notícia na mídia, mas se falhar, vai aparecer no Datena. Então, nessa questão, né, falando de saúde pública, né, dentro do hospital, dentro da clínica, da instituição. Então, o paciente ficou com infecção, ficou aqui 2, 3 semanas, tratou. Mas a gente não sabe o contexto dessa pessoa na sociedade. 2, 3 semanas de um profissional que ficou parado, de uma empresa que não teve o serviço prestado por esse profissional, de uma família que ficou sem, né, o seu familiar ali, a gente não sabe. Toda uma cadeia, toda uma cadeia para o material que você está processando. Então, a responsabilidade é muito grande. Furar um pouco a bolha do material que eu estou entregando para a unidade, para o centro cirúrgico. E saber que o usuário também tem uma continuidade depois da utilização do material.
Letícia, eu queria agradecer demais a sua presença, você ter, né, se deslocado aqui até Londrina, dentro da tua agenda que é bem apertada, né? Família, trabalho, seu perfil, a docência. Agradeço demais, pessoal. Sigam aí a gente vai botar na legenda depois, @CME Descomplica. Sigam também @SteriControl, siga lá nosso perfil. E, enfim, só agradecer. Obrigado de verdade mesmo. E eu agradeço, né? Já agradeci no começo, então eu agradecer no final, com certeza, a oportunidade de estar aqui, né? O reconhecimento, porque pra mim eu sou só uma enfermeira de CME, né? Então, estar aqui, ter esse reconhecimento do meu trabalho, isso é muito importante. Mostra que eu tô no caminho certo, que não é só uma publicação, ou só um vídeo, ou só um meme, né? Que tá ali na internet. É realmente um caminho que eu tô seguindo, que eu tô trilhando, de passar uma informação para você que é profissional no CME, para quem trabalha, né, para os amantes, né, do CME, para quem trabalha, né, nos correlacionados, né, como você trabalha na SteriControl, então, mas também para chegar no usuário, Sim. que é um ponto que a gente precisa também se educar na questão saúde. Então, se eu for na manicure e eu cobrar dela o material seguro, eu tenho menos chances de ter uma infecção passada pelo alicate da manicure. E assim, é uma questão realmente que não é só dentro do hospital, não é só cirurgia, é realmente uma educação geral, ampla, né? Atinge ampla. Todo mundo, é o dia a dia de todos, né? A gente precisa da manicure, é uma grande cirurgia complexa. O risco de infecção, para mim, é o mesmo. E os conceitos são o mesmo. Por mais que não seja, a gente está falando de hospital CME, mas o processamento desses outros setores também é semelhante. É o mesmo. Talvez alcance também a necessidade de fazer o procedimento igual. Tem alguns caminhos que já estão surgindo, né? Que talvez obriguem também a essas outras áreas a fazerem o mesmo processamento. Mas a gente tem essas preocupações ainda com o hospital, que é o que faz os procedimentos mais complexos. É o foco, né? É o foco. É o foco. Mas aí, se a gente for pensar fora, tem muitos outros riscos que a gente corre também. Também. Então, assim... Mas para nós, assim, essa preocupação, né, de trazer, né, pessoas como você, a professora Cibele, com esse projeto aqui do podcast, para trazer conhecimento, porque é uma responsabilidade de nós como indústria, né? Existe o ponto de vista, né, comercial, né? Sim. Somos uma empresa. Mas a gente precisa ter a nossa contribuição também com esse tipo de informação, com a educação, de incentivar, né, os profissionais que querem, né, se especializar, estudar, compartilhar conteúdo, realizar palestras, né, desde que tenham conteúdos relevantes, para que a gente possa, de alguma maneira, fazer a nossa parte nessa construção. Né? Então, nada mais justo, né, de você estar aqui com a gente hoje fazendo isso daí. E parabéns, né, ao time da SteriControl que pensou nisso, né? Então, realmente, de sair de trás da porta da indústria e a gente, como enfermeira assistencial, a gente gosta da empresa que fornece treinamento. É isso aí. Você falar para mim que você só vai me vender o indicador, eu vou comprar. Mas se você falar que vai vender e dar o treinamento para minha equipe, sensacional. Já ganhou. Já ganhou. Maravilha. Obrigado demais, viu, Letícia? Muito obrigado. Eu que agradeço.